Volume 547 do Histórico. E aí está a falência do pensamento em todos os sentidos, porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. E ninguém sentiu essas mudanças por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. Por isso não tiveram condições de sentirem as mudanças naturais da natureza, por estarem vivendo contra ela. Artificialmente, e não tratando de desenvolver o raciocínio, ficando nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação, continuam na categoria de bicho racional, e por estarem ligados nessas duas energias em transformação, se transformam para a categoria de bicho irracional. Porque a natureza de transformação, por isso são aparelhos de reprodução de filhos e irmãos. O pensamento e a imaginação foram uma preparação da natureza para que depois que todos estivessem preparados, conhecessem a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por isso estão aí nessa categoria de bicho racional, porque são carnívoros, são canibais civilizados. A causa da falência do pensamento foi uma mudança de fase da natureza. Começou em 1935. A natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento dos pensadores da natureza, veio esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Essa falência moral, física e financeira dos pensadores. E essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Entraram em um desequilíbrio total e procurando a fase racional. Hoje existe muita propaganda em todo o universo, e muitos estão sendo recuperados pela cultura racional. Milhares têm sido recuperados pela cultura racional. Já se recuperou uma grande parte na cultura racional com vício de cocaína, de maconha e de outras drogas artificiais e naturais. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu verdadeiro estado natural, porque sabem que está aí a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estamos aí nessa categoria de bicho racional, bichos sim, porque são carnívoros, são canibais civilizados. E por ter terminado a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver. E por isso que está essa mortandade no mundo inteiro, e essas epidemias, como câncer, como AIDS, que os pensadores não encontram com o pensamento cura para essas doenças, porque são doenças naturais da natureza para destruir os pensadores. E os males naturais da natureza, como terremotos, como vulcões, como tufão, como furacão, como tornados, que têm ceifado muitas cidades derrubadas por esses bichos. Porque tufão é um bicho, furacão é outro bicho, tornado é outro bicho, são bichos furiosos. E em Santa Catarina, aquela grande seca que não tinham nem água para beber, e no Rio Grande do Sul a mesma coisa. No Pantanal de Mato Grosso, a grande seca que se passou matou muitos peixes por falta de água, muitas aves aquáticas e muitos animais, porque secou o Pantanal de Mato Grosso. Tudo isso a causa é a mudança de fase que ninguém sentiu por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por isso não puderam sentir as mudanças naturais das energias
E a natureza vem arrochando os pensadores para que passem a raciocinar. Muitos já estão sentindo isso, porque têm sensibilidade natural da natureza, porque passaram só a discutir, discussões e mais discussões, discussões e mais discussões, e ninguém resolve nada em benefício do povo. Hoje a solução está no desenvolvimento do raciocínio, porque o raciocínio é um habitante do mundo racional que está localizado na glândula pineal e que, depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, porque lá todos são corpos limpos, puros e perfeitos. E aí está o universo em desencanto, desencantando a humanidade de todas essas vaidades que não adianta nada, de todas essas superstições e de todas essas distrações que não levam a nada. E por isso os males vêm aumentando, os assaltos e roubos, as violências, os sequestros se multiplicando, as guerras e uma infinidade de terrorismo no mundo inteiro por todo o universo. Tudo isso existe uma causa, porque não há efeito sem causa por a mudança natural da natureza. Essa que é a causa de existir toda essa mortandade. Até aqui no Brasil, tem existido tornados que derrubam muitas casas, que nunca teve. Até terremoto no Rio Grande do Norte, coisa que nunca teve. E a causa é uma mudança de fase da natureza. Até na África, no país mais quente do mundo, caiu geada. E na América do Norte, frio de matar. A causa é a mudança de fase da natureza, porque não há efeito sem causa. E tudo isso, e todos esses males, porque a natureza mudou de fase. A energia que está governando a natureza é a energia racional. É a energia do desenvolvimento do raciocínio, da desmaterialização da glândula pineal, que está no istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E aí está a fase da racionalização dos povos, que é a fase do terceiro milênio, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, por isso estão aí nessa classe de bicho racional. Bichos sim, porque são carnívoros, e ligados a essas duas energias do chão, duas energias em transformação, se transformam para a categoria de bicho irracional. Aí vai correr toda essa hierarquia de bicho do chão. Muitos pensadores já estão encontrando que o pensamento é negativo. E no pensamento não estão as coisas positivas. E por isso, se a pessoa tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador. E por isso a natureza, há milhões de milênios, que vem todos morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, para preparar todos, para depois de bem preparados conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso são carnívoros. O irracional também é carnívoro, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. Quando os pensadores acordarem, já morreram muitos pensadores. O pensamento e a imaginação são duas energias para a lapidação da humanidade. Bem que a natureza vem arrochando os pensadores
para que os pensadores parem de pensar e passem a raciocinar, através da cultura racional para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Se ficarem ligados ao pensamento e à imaginação, essas duas energias em transformação se transformam para a categoria de bicho irracional. Porque já estão na categoria de bicho racional e por isso são canibais, gostam muito de um bife, de uma salada, de uma batata frita, de uma cerveja geladinha. Hoje estão apelando para tudo. Botam uma montoeira de livro debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível. Outros botam uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar que está no mundo racional. Todos apelando para todos os meios para ver se voltam para o seu verdadeiro estado natural, que é de racional puro, limpo e perfeito. A fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, houve esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Essa falência moral, física e financeira dos pensadores, esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores, e desequilibrou os pensadores de uma tal maneira que passaram a ter um vazio dentro do seu eu, que esse vazio começou a ser preenchido por drogas artificiais e naturais. E ligados ao pensamento e na imaginação, que são duas energias em transformação, que já estão na categoria de bicho racional e passarão para a categoria de bicho irracional e vão correr toda essa hierarquia de bicho, porque estão ligados nessas duas categorias em transformação que se transformam de uma vida para outra, o pensamento e a imaginação. Então muitos estão apelando para tudo, para todos os meios, dormindo com o livro debaixo do travesseiro, para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Fora as curas que o racional superior tem feito por todo o universo. E aí está a verdadeira solução da bicharada do chão no universo em desencanto, que é uma cultura universal, é uma cultura que não é daqui desse mundo, é do mundo de onde todos vieram e agora para onde todos irão por meio da cultura racional. Porque ninguém sabia o porquê assim era, pensador nenhum sabia. Pensador nenhum sabia de onde veio, nem para onde vai, e nem para onde iria se transformar em bicho do chão. O pensador pensava, mas não sabia o porquê que pensava. Tinha o pensamento como se fosse uma coisa natural. E a natureza está provando a todos que o natural não é pensar, que o natural é raciocinar, porque com o raciocínio volta ao seu verdadeiro estado natural e com o pensamento e a imaginação continuam encantados aí no chão, encantados pela matéria, aí por a ambição e a ganância, a inveja e a soberbia. E aí está a falência do pensamento em todos os sentidos, porque a natureza mudou de fase, mudou seu comportamento. E ninguém sentiu essas mudanças por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. Por isso não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza, por estar vivendo contra ela artificialmente. E não tratando de desenvolver o raciocínio, ficando nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação, continuam na categoria de bicho racional. E por estar ligado nessas duas energias em transformação, se transformam para a categoria de bicho irracional, porque a natureza é de transformação. Por isso são aparelhos de reprodução de filhos e irmãos. O pensamento e a imaginação foram uma preparação da natureza para que depois que todos estiverem preparados,
conhecessem a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por isso estão aí nessa categoria de bicho racional, porque são carnívoros, são canibais civilizados. Hoje todos tratando de procurar a racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional, porque estão todos na fase do terceiro milênio. O pensamento e a imaginação são duas energias em transformação que se transformam de uma categoria para outra. E por isso estão aí na categoria de bicho racional, por serem carnívoros. E se transformam para a categoria de bicho irracional e vão correr toda essa hierarquia de bicho, porque estão ligados a essas duas energias em transformação, se transformam de uma categoria para outra. Feliz de todos que conhecem cultura racional, não vão correr toda essa hierarquia do chão. Hoje todos que passaram a se conhecer vivem noite e dia com os livros nas mãos. Para onde vão, levam os livros, porque estão garantidos pela cultura racional. E assim está aí a falência do pensamento e da imaginação. Todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. E por isso o dinheiro não está valendo nada. Já existem até notas de 1.000 cruzados, porque os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da sua própria destruição, porque acabou a fase do pensamento em 1935. Está fazendo 53 anos que terminou a fase do pensamento. Hoje todos já passaram a se conhecer. Os que trabalham de dia, leem dia e noite, estudam cultura racional à noite. E os aposentados estudam cultura racional dia e noite, porque ninguém quer se transformar em bicho irracional, porque tem conhecimento do que é a cultura racional. Ligados no pensamento e na imaginação, são duas energias em transformação, estão na categoria de bicho racional por serem carnívoros e se transformam para a categoria de bicho irracional porque estão ligados a essas duas energias do chão, pensamento e imaginação. Enquanto a humanidade não desenvolver o seu raciocínio, a violência não cessa, os assaltos não cessam, a roubalheira não cessa, a violência não cessa, o terrorismo não cessa. Para evitar todos esses males é preciso que todos passem a raciocinar. Porque quem está governando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio. É preciso que toda a humanidade conheça essa energia para desenvolver o seu raciocínio. Porque a energia racional desmaterializa a energia que está materializada na glândula pineal e que depois de desmaterializada pela cultura racional, essa energia está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Pela cultura racional, aí volta a ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, porque essa energia está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, volta ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E assim o mundo passa por esse estado de angústia, todos angustiados, todos mal satisfeitos, todos descontentes com a vida que está levando, e não tarda a faltar víveres para se alimentar, como em muitos lugares já está faltando, principalmente no norte e no nordeste. A fome está imperando por todo o Brasil, porque ninguém está ganhando o suficiente para se alimentar.